Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: Belo Horizonte é conhecida como a capital dos bares e uma parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai transformá-los em parceiros no combate à violência doméstica. Relatório do Centro de Atendimento aos Menores Autores de Ato Infracional apresenta dados do último ano. Projeto do TJMG deve direcionar esforços para qualificar e agilizar o atendimento de demandas de saúde. Programa Destrava Minas tem segunda audiência realizada. A lei que garante mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher completa 15 anos. E teremos uma entrevista sobre o trabalho da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Lei Maria da Penha completa 15 anos de existência. Essa legislação é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como sendo uma das melhores no mundo para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. São 15 anos em vigor no país. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica e lutou para que o companheiro dela, que foi o próprio agressor, fosse condenado. Essa legislação cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. A Lei Maria da Penha foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2012, como a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar. É uma lei muito importante, ela é um divisor de águas da realidade brasileira no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma conquista histórica da afirmação dos direitos humanos das mulheres. O fato da lei ser um marco não significa, em hipótese alguma, que nós não temos mais problemas, que a violência contra a mulher acabou. Ainda há um intenso caminho para nós percorrermos. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2019, o Ligue 180 recebeu 1.300.000 denúncias. No mesmo ano, 3.730 mulheres foram mortas no país e 1.326 foram vítimas de feminicídio. A pesquisa apontou ainda que durante o período da pandemia da Covid-19, entre março e abril de 2020, o Ligue 180 teve um aumento de 27%. E os casos de feminicídio aumentaram 22,2%. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais editou a resolução que estabelece medidas protetivas mesmo no período da pandemia e independente do prazo estabelecido. De 2010 a 2021, a primeira instância concedeu 250.438 medidas protetivas. Só em Belo Horizonte foram 60.588. Entre 2006 e junho de 2021, as varas de primeira instância aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais distribuíram mais de 1.200.000 processos envolvendo Maria da Penha. De 2006, quando a lei entrou em vigor, para 2007, houve um aumento de 2.480 para 29.310 processos. Em 2007, a primeira instância proferiu 9 sentenças. Em 2008, 94. Em 2019, foram 42.068 e em 2021, 30.869. A Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência doméstica e familiar: violência física, psicológica, sexual, moral ou ofensas e violência patrimonial. Desde a criação da lei, houve uma evolução de pensamento e conduta. Para o juiz titular da Vara de Violência Doméstica de Belo Horizonte, a lei prevê um avanço também para as pessoas que optam pelo gênero feminino. Ela inclui nesse contexto pessoas que optam por gêneros femininos. Então nós temos aqui a inclusão também dos trans e de todas aquelas pessoas que têm essa opção de gênero. Os tribunais vêm passando por uma oxigenação, por uma capacitação dessa nova forma de visão, ou seja, julgamentos com perspectivas de gênero. Como existe há 15 anos, a lei vem se evoluindo a cada ano. Mas as principais armas de combate à violência doméstica continuam sendo a informação e a denúncia. Por isso a importância de nós, enquanto judiciário, estarmos junto com a sociedade. Sem informação, não tem acesso à justiça. Se você vê uma agressão, é muito importante que você denuncie.
Às vezes, a diferença entre a vida e a morte daquela mulher é você. Portanto, se sabe, denuncia. E nesta edição vamos apresentar uma entrevista sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Ainda sobre violações de direitos, o CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente e Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte, divulgou um relatório de trabalho. O documento traz informações sobre atendimentos e pode ajudar a entender a importância da manutenção dos direitos dessa parcela da população. O relatório produzido pelo CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, revela que desde 2015, as ocorrências de infrações cometidas por jovens e adolescentes têm diminuído. Em 2015, foram 8.518 atendimentos. Em 2019, foram 6.838. E em 2020, 4.672. As maiores quedas aconteceram nas tentativas de furto, estupro, homicídio e pichação. Um dado chama a atenção: quase metade das infrações está relacionada ao uso e tráfico de drogas. A pandemia ajudou na queda, mas as ações desenvolvidas pelo CIA também ajudaram na redução. Nós temos aulas de música, nós temos oficinas de marcenaria, nós temos aula de dança, costura, cabeleireiro, barbeiro. Então, a gente procura saber o que os adolescentes gostam mais, que eles preferem, para a gente implantar. Ajudou também as medidas nossas dessa liberdade assistida, que eles são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais. E no próximo bloco, o programa que pretende destravar obras públicas que estão paralisadas no estado realiza a segunda audiência. No Brasil, o 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. E a Superintendência de Saúde do TJMG elaborou um projeto que busca solucionar as demandas na Justiça por questões ligadas à saúde. 5 de agosto marca a data de nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz, um importante personagem na história do combate às epidemias no Brasil. Desde novembro de 1967, a data passou a ser comemorada como o Dia Nacional da Saúde, uma forma de chamar a atenção para a importância da educação sanitária. E a pandemia de Covid-19 motivou muita gente a procurar o Poder Judiciário para reivindicar direitos relacionados à saúde. De março de 2020 até meados de julho desse ano, a Justiça Mineira recebeu cerca de 63 mil novos processos sobre o tema. Apesar da procura, o Tribunal de Justiça tem projetos para que esses conflitos sejam resolvidos por meio da mediação e da conciliação. Então, é um ambiente para discutir com o operador de saúde, por exemplo, ou com o Estado, ou com o município, aquele atendimento antes de ser judicializado. E só se houver frustração, ou seja, numa sucessão de filtros, né, só aquilo em que não houver realmente possibilidade de acordo será judicializado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também implantou medidas conjuntas com os poderes executivo e legislativo para prevenir e combater a pandemia. A primeira delas, o alinhamento com o poder executivo para que haja um compartilhamento de informações importantes para a compreensão do estado epidemiológico de cada região, micro-região, município ou comarca. Os poderes não podem agir simplesmente numa ideia vaga de autonomia, porque eles têm que ser harmônicos, eles têm de compartilhar informações. A pandemia é tipicamente uma situação em que os poderes não podem se isolar. A Covid é o que se destaca no momento, né, por ser uma pandemia. Mas a superintendência vai desde as questões relativas à higienização de ambientes, à disponibilização de serviço médico para todos que estejam nas dependências do tribunal. A segunda audiência do programa Destrava Minas foi realizada em Belo Horizonte. A pauta se refere às obras paralisadas da construção do Centro Integrado de Comando e Controle das Polícias.
A busca de um acordo em ação movida pela empresa Andrade Valadares Engenharia e Construção contra o Estado de Minas Gerais foi a pauta da segunda audiência do programa Destrava Minas. O Banco Neon também foi parte. A ação tramita na 5ª Vara de Fazenda Estadual. Em questão, a paralisação de uma obra pública de construção do Centro Integrado de Comando e Controle de Belo Horizonte. No processo, é discutida a suspensão do processo administrativo e punições impostas à empresa. A audiência foi conduzida pela coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para Demandas Territoriais, Urbanas e Rurais e de grande repercussão social, a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues. Durante a audiência virtual, as partes concordaram com a suspensão do processo para que novas negociações permitam a retomada das obras. É uma obra pública necessária ao cidadão mineiro, então vamos insistir nela. O encaminhamento proposto foi muito bom, né? As partes estão, vamos dizer assim, alinhadas na intenção de solução consensual do problema, porque judicialmente, tendo em vista as grandes pendências que existem, a perspectiva não é boa. A demora deverá ser bem alongada, a decisão judicial. A primeira audiência do Destrava Minas aconteceu no início de julho e tratou da retomada da obra do Hospital Regional de Conselheiro Lafayette, na região central do estado. A ação foi suspensa por 60 dias para que novas negociações sejam feitas no Sejusc. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu a visita do secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Adalclever Lopes, e do prefeito de Congonhas, Cláudio Antônio de Souza. Na reunião, o prefeito ofereceu ao tribunal um outro terreno para a construção de um novo fórum da cidade. O superintendente de gestão predial do TJMG, desembargador Otávio Augusto de Nigres Bocalini, também participou da visita. A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes organizou o 3º ciclo de debates penais e processuais penais com o tema Delitos de Associação, as organizações e grupos criminais. O evento foi aberto pelo desembargador Henrique Abiakel e mediado pela juíza Andréia Cristina de Miranda Costa, da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital mineira. Entre os palestrantes, o jurista espanhol Miguel Polain Ortiz, da Universidade de Sevilha, e o professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Saad Diniz. No mês de aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha, a comarca de Uberaba realizou mutirão para casos de violência doméstica. Foram realizadas 34 audiências de instrução e 2 júris populares. Uma parceria firmada com a Universidade de Uberaba permitiu que fossem ofertados atendimentos na área de direito de família. Uma solenidade no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, marcou a entrega da Medalha de Mérito Rui Gautier de Vilhena. Magistrados e servidores da Corregedoria e da Justiça de Primeira Instância que se destacaram na prestação de suas atividades foram condecorados. A cerimônia seguiu protocolos de saúde e prestou homenagem também aos funcionários que faleceram, vítimas da pandemia do novo coronavírus. Também foi entregue uma medalha especial à equipe do Hospital Eduardo de Menezes, como reconhecimento pelo atendimento de referência nos casos de Covid-19. Chegou a hora de conferir as notícias feitas pela equipe do Núcleo de Rádio do TJMG. O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça fez diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar: estão abertas até o dia 31 deste mês as inscrições para o primeiro mutirão virtual do Centro de Reconhecimento de Paternidade em Belo Horizonte. O serviço é oferecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e tem o objetivo de identificar crianças, adolescentes e adultos que não possuem o nome do pai ou da mãe em seu registro de nascimento. Interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição no portal do TJMG. A Companhia Azul Linhas Aéreas foi condenada a indenizar um menino de 7 anos e a mãe dele em R$ 7.000 cada um por danos morais. A criança tem autismo e, por uma norma da ANAC, passageiros com necessidades especiais têm desconto. Mas a mãe e o filho pagaram o preço integral pela passagem. E famílias da zona rural de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, receberam doações arrecadadas pela comarca em parceria com diversas instituições. Foram doadas 180 cestas básicas e 480 cobertores a 85 famílias da comunidade rural.
Outras notícias do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do TJMG, na aba Podcast. É com você, Eduardo. E a seguir, uma entrevista com a superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas elaborou mais uma ação para conscientizar pessoas sobre o combate a esse tipo de violência. Em parceria com a Abrazel, foi criada uma peça simples, mas que pode ser bastante efetiva nessa causa. Um porta-copos com os números de contatos para denúncias, o QR Code, que leva para a página da Delegacia Virtual da Polícia Civil. É mais uma ação de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Durante a pandemia de Covid-19, uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Apesar de os números serem alarmantes, muitos casos não entram para as estatísticas porque não são denunciados. A campanha é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação Doméstica e Familiar, e a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, e tem a meta de incentivar as denúncias. Nós vamos receber e vamos distribuir para os bares e restaurantes bolachas de copo, adesivos que vão poder estar nos banheiros femininos para chamar a atenção das mulheres do canal que estamos divulgando, que elas podem fazer denúncia, e também no banheiro masculino para mostrar a importância do homem respeitar a mulher. O lançamento aconteceu na sede do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte e contou com a presença de várias autoridades, desembargadores, Polícia Civil e Militar e Abrazel. O CONCIV tem atuado bastante na conscientização e na divulgação sobre a necessidade de que todos nós possamos contribuir para diminuir a violência doméstica e para denunciar. Não devemos nos calar. Sempre que houver algum risco à mulher ou à família, a denúncia deve ser feita imediatamente. Este restaurante, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a receber o material da campanha. Os porta-copos chamaram a atenção dos clientes. A ideia da bolacha é genial, a ideia do QR Code aqui na bolachinha é sensacional para você já entrar no site e fazer a denúncia. E a gente precisa mesmo motivar as mulheres para que cada vez mais elas denunciem. Eu acho que é uma forma de você facilitar e estimular, né, que essas mulheres denunciem qualquer tipo de violência, de agressão. Aí você tem uma porta de acesso muito prática, rápida, fácil. Então acho que é um incentivo bastante grande a que as mulheres denunciem. Para falar um pouco mais sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, recebemos aqui no estúdio a desembargadora Ana Paula Caixeta, que é superintendente da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seja bem-vinda, desembargadora. Uma alegria estar com vocês. Bom, desembargadora, sabemos aí que a lei completa 15 anos, mas ela não é um sinônimo de que os problemas da violência doméstica acabaram. O que ela representa para o nosso país? O que talvez ela possa melhorar nesse nosso cenário? A Lei Maria da Penha é um marco histórico, legislativo, de importância muito grande para a prevenção e combate da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas ela tem sido aplicada e amadurecida, né? Ela tem sido discutida e trabalhada para que possa ter uma efetividade cada dia maior. Nesse sentido, eu compararia a Lei Maria da Penha, 15 anos da Lei Maria da Penha, com uma jovem mulher, né? Com 15 anos, ela começa a amadurecer. Eu acho que o problema da violência contra a mulher é um problema enraizado, estrutural, e é um problema que vamos ter sempre, porque exige políticas públicas efetivas, que estão sendo amadurecidas agora.
A doutora menciona que esse é um problema já enraizado na nossa sociedade. Nós recebemos até um vídeo de uma delegada da Polícia Civil que nós vamos assistir agora. E nesses últimos 15 anos de vigência, ela foi sofrendo algumas alterações com o objetivo de ser aprimorada e permitir realmente a proteção e a responsabilização desses agressores. Eu acho que o importante é tentar tratar esses agressores para realmente mudar a nossa cultura, né? Infelizmente, ainda a nossa sociedade ainda traz resquícios de um patriarcado, uma sociedade ainda machista, e precisamos mudar. E há uma alteração recente do ano passado, que é a possibilidade de encaminhar esses agressores para as medidas protetivas, como uma das formas de medida protetiva, para que ele frequente grupos reflexivos, que ele faça um acompanhamento psicossocial, que ele seja tratado. Eu acho isso muito válido. Após esse depoimento, doutora, fale um pouquinho sobre essa possibilidade de mudança de consciência que a lei pode promover, né? O texto é coercitivo, ele prevê punições, ele teria esse potencial educativo de transformar a consciência da sociedade sobre a importância desse assunto, o respeito à mulher? Sim, a lei é clara na indicação de formação de grupos reflexivos para homens. A Polícia Civil em Minas Gerais, inclusive, como dito pela doutora Isabela, ela faz um trabalho maravilhoso, é um projeto muito divulgado nacionalmente, inclusive, que chama Dialogar. Leva o agressor à reflexão, a uma possibilidade de mudança de comportamento no papel cultural como ele enxerga a mulher. A doutora mencionou o trabalho da polícia e nós recebemos inclusive o vídeo da Tenente Coronel Cleide, da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos ver. A prevenção e o enfrentamento à violência doméstica e familiar requer uma atuação em rede de todos os órgãos que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência. É extremamente importante ressaltarmos que nenhum órgão, isoladamente, conseguirá dar o suporte necessário a essas mulheres para que consigam romper com o ciclo da violência e retomar as suas vidas. Desembargadora, a tenente fala desse trabalho coletivo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para atuar sobre a violência doméstica e familiar, está atuando sozinho, em conjunto com outros parceiros? Conta um pouquinho para a gente. A Lei Maria da Penha é uma lei que ela prevê o trabalho articulado entre as instituições, a sociedade civil e demais associações, organizações não governamentais para o combate e o enfrentamento desse problema que é a violência contra a mulher. O Tribunal de Justiça, ele é o destinatário de todas as portas de entrada da vítima, quer nos postos de saúde e hospitais, nas delegacias de polícia civil, nas urgências através do 190 da Polícia Militar, nas ações do Ministério Público, nas ações, nas representações e ações de requerimento de medidas protetivas por advogados, pela Defensoria Pública. Então, todas as portas de entrada, através de assistência social também dos municípios, elas vão recair no Judiciário. E a Lei Maria da Penha, doutora, ela está direcionada apenas às mulheres ou a população trans, por exemplo, também estaria protegida por esse texto? A jurisprudência caminha muito firmemente no sentido de ser abrangida pelos efeitos da Lei Maria da Penha as pessoas trans, as pessoas que têm relacionamentos homoafetivos e que sofrem violência dentro da relação de afeto, que é a violência doméstica e familiar que a gente chama. Então, desembargadora, para essa mudança de consciência da sociedade, é preciso renovar aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, agora é necessário intervir? Realmente, isso é uma verdade, porque antigamente havia um receio de interferir, né? E a mulher às vezes sofria sozinha, trancada em casa, sem acesso à própria família, sem acesso ao ciclo de amigas. E os vizinhos ficavam com receio de denunciar. Mas hoje nós temos canais importantes de denúncia que são absolutamente seguros, sigilosos
E nós temos, em caso de urgência, a Polícia Militar discando 190. Nós temos a Polícia Civil discando o 180 ou 197. Nós temos também a Delegacia Virtual. Ok, desembargadora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou à disposição e o Tribunal de Justiça quer estar presente em todas as campanhas, em todas as ações relativas ao combate à violência contra a mulher. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta você acessar o nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escrevam um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.